Tudo bem, pessoal? Então vamos continuar aqui o nosso curso de sólidos. Na aula anterior a gente falou sobre as bases do modelo da dinâmica semiclássica e na aula de hoje nós vamos fazer alguns comentários gerais antes da gente começar a fazer o tratamento mesmo dos fenômenos, né? O primeiro comentário interessante que o livro coloca, achei bastante interessante a gente realçar, que na verdade na dinâmica semiclássica a gente acaba tendo uma teoria que envolve muitos tipos de portadores. Em que sentido? E que, apesar da gente estar falando dos elétrons, na verdade, como o modelo ele não considera a transição interbandas, então a dinâmica dos elétrons acontece dentro de bandas separadas, então E como comportamento, né? Por exemplo, a velocidade depende do gradiente em K da estrutura da banda. Então, cada elétron vai se comportar de uma forma diferente. Então, é como se eles fossem portadores ou elétrons de tipos diferentes, se é que a gente pode dizer hoje. Então, que seria portadores de cargas de tipos diferentes. Nós vamos ver que isso tem uma consequência interessante, nós vamos falar mais para frente, né? Então, é como se fosse uma teoria de muitos tipos de portadores diferentes. Uma outra coisa que a dinâmica semiclássica implica é que, apesar de eu ter um número infinito de bandas, né, porque o número quântico, o K é limitado dentro da primeira zona de Brillouin, mas o número quântico N, que é o índice da banda, ele pode ser qualquer coisa, eu posso ter infinitos N's, né? Apesar de ter isso, como eu tenho um número finito de elétrons que eu tenho que colocar nessas bandas, então eu vou ter um número finito de bandas preenchidas por elétrons e somente aquelas que têm elétrons e algumas poucas em torno da energia de Fermi, né? Se a gente pega o tratamento feito em Sommerfeld, né? No modelo de Sommerfeld, a gente lembra que à medida que eu vario a temperatura, o que vai acontecer é que os elétrons que têm energia em torno da energia de Fermi é que vão, na verdade, participar. Então, se a gente extrapola um pouco aquela ideia, significa que eu vou precisar me preocupar com as bandas que têm portador de carga, obviamente, e com algumas poucas que estejam próximos da energia de Fermi ou do potencial químico, né? Do material, de forma que eu não vou precisar considerar as infinitas bandas que existem, então, no material, né? Então, como não há transições interbandas, né? Isso é uma característica importante do modelo semiclássico. Então, se não há transições interbandas, só as bandas que eu tenho portadores de carga que, na verdade, vão nos interessar, tá certo? Beleza. O terceiro comentário é em relação ao momento cristalino e ao momento dos elétrons, tá? E as equações de movimento que a gente tem semiclássicas são essas aqui, e as equações semiclássicas, por exemplo, essa segunda equação aqui, ela determina a evolução do momento cristalino do estado eletrônico, né? Lembra que o K o vetor de onda, né, da parte de onda plana da solução de Bloch, né? Então, o momento cristalino, como ele evolui sobre a ação de campos externos. E a partir da evolução de K, como V depende de K, né? Porque V é o gradiente em K de En de K, então à medida que o K variar aqui, eu vou variar os estados. Então, como é o preenchimento da banda En de K, né? E, portanto, eu vou variar a velocidade. Então, eu tenho uma variação da velocidade indiretamente por conta do K. E aí é importante a gente lembrar que o H cortado K define o momento cristalino e a massa vezes a velocidade define o momento do elétron. Então, são dois momentos diferentes, né? Um outro comentário importante que o livro faz a gente precisa discutir um pouquinho sobre o limite de validade desse modelo semiclássico. Bom, obviamente, se eu tenho campos externos, interação com agentes externos, em que eu tenho energia suficiente para que eu tenha transições interbandas, ou seja,
eu consigo transferir elétron de uma banda para outra, obviamente a dinâmica, o modelo semiclássico não vai servir. Tá? Um exemplo importante desse tipo é a interação com a luz, né? Então, interação com os campos eletromagnéticos da luz incidente, né? Ou de ondas eletromagnéticas mais energéticas, isso produz transições eletrônicas entre bandas, e aí não vai funcionar. E a outra questão que o livro discute é quão fraco pode ser o potencial periódico. A gente discutiu em capítulos anteriores que a teoria de Bloch, se eu considerar o potencial periódico igual a zero, né, ou seja, o elétron preso dentro da caixa formada pelo cristal, mas com potencial zero, eu meio que reproduzo os resultados de Drude-Sommerfeld, né? Aqui a gente precisa um pouquinho de cuidado, porque no limite do potencial periódico do cristal ser zero, o momento não deve funcionar, porque os elétrons seriam livres, como no modelo de Sommerfeld, e a energia cinética deles poderia crescer indefinidamente às custas da energia potencial do campo externo, né? Então, a estrutura de bandas aqui seria bem diferente. Mas o modelo tratado aqui vale somente quando não há transições interbandas. Então, isso gera uma contradição. Então, deve haver um limite de validade para quão pequeno o potencial pode ser para ainda ser possível a aplicação desse modelo. E os limites a gente vai colocar aqui, o livro também coloca sem uma discussão muito aprofundada, mas é basicamente comparando o produto da energia de Fermi pela energia do campo elétrico com a energia de gap do material. Então, isso aqui tem que ser muito menor, né? Esse produto tem que ser muito menor do que a energia de gap, que seria a diferença de energia entre duas bandas, né? E a mesma coisa em relação à interação com o campo magnético. H cortado ômega C é aqui a frequência de ciclotron, a gente lembrar o modelo de Drude, né? Lá no capítulo do modelo de Drude, é basicamente o quanto de energia absorvido do campo magnético. Então, o produto, de novo, energia de Fermi vezes H cortado ômega C é muito menor do que a energia de gap do material, de forma que isso garante que a gente não teria, então, transições interbandas, né? Eu vou parar por aqui, porque agora a gente entraria em algumas consequências do modelo.